Como descobrir a verdadeira motivação de um cliente ou de alguém da sua equipe para ele realizar uma meta, certo? Então, eu sou Alexandre Fortes, eu sou coach e eu tenho uma experiência de mais de 10 anos na profissão de coach executivo. E eu quero hoje provocar você a pensar em todas as metas que você tem e que talvez você ainda não conseguiu fazer, não conseguiu ter iniciativa para ir lá e botar a mão na massa, tá certo? Sabe por quê? Porque talvez você não tenha encontrado o valor central, aquilo que realmente importa nesta meta. Qual é o método? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está conversando com alguém aí da sua equipe, ou se você é coach, você está fazendo uma sessão de coaching com alguém da sua equipe, tá certo? E aí você está lá conversando com a pessoa e a pessoa definiu, por exemplo, a meta de aprender a falar um idioma. Por exemplo, aprender a falar inglês até o final do ano. Beleza. É uma boa meta, não é? Mas passou uma semana, passou um mês, essa pessoa não tomou iniciativa. Ela não procurou um curso, ela não começou a assistir filme, não começou a escutar música, não começou a ler nada em inglês. Ela não faz nada. Ou seja, aquela meta, se deixar ali, ela vai ficar. Daqui a 10 anos, você encontra a pessoa e ela diz assim, eu ainda tenho vontade de atingir essa meta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa não encontrou o valor central, né? O que realmente importa nessa meta. E aí também não adianta toda a besteira que existe por trás da definição técnica da meta, né? Que tem que ter um prazo, tem que ser feito no afirmativo. Eu mesmo já defini metas para mim, feitas no afirmativo, positivas, com bom planejamento e de certa forma o que faltava, mesmo tendo tudo isso, tendo um prazo bem claro, faltava a motivação. E a motivação ela está intimamente ligada ao valor central de uma meta. E agora a dica Kate para você descobrir o valor central de qualquer meta, sua ou de qualquer pessoa, é fazendo perguntas. Então vamos supor que eu vou conversar com essa pessoa que quer aprender a falar inglês. Uma pergunta que eu faria para ela é, quando você estiver falando fluente em inglês, o que isso vai trazer para você? Vamos supor que a pessoa me diga assim, eu vou conseguir entender as outras pessoas que falam inglês. E aí eu vou perguntar de novo, em cima da resposta dela. E aí precisa tomar um cuidado, porque precisa fazer a pergunta sempre em cima da resposta, da última resposta. Porque o fato dela me dizer assim, eu vou poder entender as outras pessoas falando inglês, talvez seja um valor. Com certeza é um valor, é uma coisa que a motiva, mas não é um valor central, tá certo? E aí eu faço de novo essa mesma pergunta. Então perguntas de valor. Uma boa pergunta seria, o que vai trazer para você a possibilidade de entender os outros falando inglês? Essa pessoa vai pensar e ela vai me responder. Talvez a resposta dela seja assim, eu vou poder estar por dentro das conversas quando eu estiver conversando com pessoas que falam em inglês. Pronto, temos um segundo valor. Vamos supor que essa pessoa fale isso de uma maneira natural. Esse valor talvez não seja aquele valor vibrante, que tu percebe o brilho nos olhos, o tom de voz, a vibração no gesto, tá certo? E quando você ouve essa resposta, você pensa assim, deve ter um valor mais profundo ainda, porque você não percebeu aquela ênfase. Tem essa dúvida para falar sobre a sua motivação de aprender inglês e você vai lá e pergunta para ela. O que você ganha? Ou então, o que traz para você o fato de você entender o que está acontecendo, entender mais claramente as metas das pessoas, entender o que as pessoas estão querendo dizer para você. E essa pessoa diz assim, é que daí eu vou me sentir importante, vou me sentir integrado com os outros. E ela fala, quando ela fala isso, de certa forma, ela expressa, né, uma convicção, brilha os olhos, os gestos ficam enfáticos. E aí você percebe que tem uma verdade por trás daquilo ali. Né? E aí que entra o grande segredo deste exercício. Quando você percebeu que chegou lá no fundo, que a pessoa te deu lá na terceira, quarta, às vezes na quinta resposta, um valor que é verdadeiro. E às vezes essa pessoa nem ela sabia, porque quando você faz a pergunta e ela pensa, ela não consegue encontrar uma resposta na primeira, e ela dá essa resposta e parece que para ela mesma foi uma descoberta. Pode ter certeza, é ali que a motivação encontra, né? Que você encontra a motivação. E a partir daí essa pessoa, de uma maneira praticamente inconsciente, começa a querer fazer, tá certo? E toda vez que você encontrar essa pessoa é importante ajudá-la a lembrar deste motivo, que é este motivo, o valor central que faz com que ela realmente queira fazer a sua meta. Eu faço isso há muitos anos, as pessoas nem se dão conta. Esses dias mesmo
mesmo. Aí eu encontrei um cliente meu que tinha emagrecido muito. E aí eu elogiei ele, ele disse assim, pois é, a gente falou sobre isso em uma das sessões. E eu lembrei da sessão. E na sessão eu lembro que quando ele disse que precisava emagrecer, ele estava grandão, pesadão e tal, eu fiz diversas perguntas de valor, e aí quando eu percebi que brilhou os olhos, que ele deu a resposta, aquela resposta que a pessoa realmente acredita nisso, a partir dali eu sabia que nos próximos tempos aquela motivação ia acompanhar ele. Tá certo? Testa isso, primeiro com você, depois testa com as pessoas que estão ao seu redor, sua equipe, sua família, as pessoas que você gosta. Se você achou legal, comenta aqui, eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você, em trocar algumas ideias sobre isso, porque afinal de contas a gente precisa de motivação para fazer as coisas acontecerem, não é verdade? Um abraço!